Fala galerinha do sétimo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo que é sobre poluição. Nós vamos falar sobre vários tipos de poluição. Na aula de hoje, vamos falar sobre a poluição atmosférica. A poluição atmosférica é a poluição do ar, ok? Então vamos lá. A poluição atmosférica, ela causa um aquecimento global. E esse aquecimento global, ele causa o efeito estufa, que é aquele efeito de ficarmos abafados. E o que causa isso? Eu coloquei o CO2 aqui, mas todos os gases que nós emitirmos por queima, então se você queimar borracha, se você queimar papel, você vai estar emitindo, além de CO2, você vai estar emitindo outros gases que vão fazer com que eles ajam como uma película, ok? Formando um efeito estufa, causando um aquecimento global, ok? E esse aquecimento global faz com que as geleiras se derretam, ok? Fazendo com que aconteçam alagamentos, ok? Mas também tem outros efeitos, porque se em algum lugar causa um maior abafamento, em outros casos causam também um abaixamento da temperatura. Então, assim, é tudo um ciclo, né? Então, um equilíbrio. Então, a frente fria, tudo é um equilíbrio. Então, se você está desregulando por esse efeito, vai acontecer um efeito em cadeia, desregulando a temperatura. Já existem estudos que a temperatura tem aumentado, a temperatura média do planeta. E isso tem resultados ruins em reprodução de animais, em alimentação de animais, tá? Em disponibilidade de recursos, em disponibilidade de água. Tem vários efeitos aí por conta desse efeito estufa e desse aquecimento global. Vamos a um outro ponto na poluição atmosférica. Chuva ácida. A chuva ácida, ela é um processo que é produzido quando emitimos dois tipos de gases, esse dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio. Nós emitimos esses gases, por exemplo, em indústrias, em queima de combustíveis, em queima de, como eu falei, borracha, plástico, etc. Então você está emitindo, além do CO2, você está emitindo outros gases. Esses gases, ao subirem, eles vão encontrar moléculas de água e aí eles vão se unir. Por exemplo, se eu unir H2SO2 com H2O, eu vou formar o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, que é um ácido. E esses ácidos que vão ser formados na atmosfera vão se precipitar depois em uma chuva. Como essa chuva que tem a água, mas agora também tem a presença de ácido, nós chamamos de chuva ácida. E vai causar o quê? Deteriorização dos, deteriorização, por exemplo, de prédios, de monumentos, de vegetação. Né? Então vai deteriorar. Imagina você jogando ácido em um objeto. Então com o tempo vai deteriorar. Até uma blusa que está no varal. Então com o tempo ela vai se deteriorando por conta dessa chuva ácida. Ok? Lugares que tem maior número de indústria, é óbvio que ele vai ter maior incidência de chuva. Agora lembre-se, tem muitas das nossas chuvas que elas não são produzidas no local que vivemos. Ela vem numa frente fria. Então, às vezes, ela vem de um lugar que tem essas indústrias. Ok? Depois, nós temos o nitrato de perexoacilático, o PNA e o O3, que é o gás ozônio.
Os dois têm sérios problemas para as plantas. Por quê? Porque o PAN ele inibe a fotossíntese. Lembre-se, a fotossíntese é o processo de produção do alimento da planta e, ao mesmo tempo, de liberação do oxigênio para todos nós. Ok, se ele inibir a fotossíntese, vai diminuir a produção de oxigênio e vai diminuir o alimento da planta. Já o gás ozônio, ele causa uma aceleração à respiração da planta. Opa, para a planta respirar, ela precisa da presença de glicose. E a glicose é produzida na fotossíntese. Se eu estou inibindo a fotossíntese, eu não vou ter muita glicose na planta. E se ela está acelerada a respiração, precisando dessa glicose que não está disponível, a planta vai acabar o quê? Então esses dois gases eles fazem muito mal à planta e causando uma diminuição do tempo de vida da planta. Por quê? Porque ela não está produzindo muito seu alimento e ela está acelerado o seu metabolismo, só que quem ela precisa no metabolismo, que seria a glicose que é produzida na fotossíntese, está sendo inibida, ok? Para terminar, vamos falar de inversão térmica. Vamos entender como funciona um dia normal. Um dia normal você tem um chão, ok? Acima do chão está quente, subindo um pouco mais vai estar frio e quanto maior o nível que eu estou subindo, mais frio estará. Eu tenho uma poluição que é produzida. Essa poluição, ela tende a subir. Isso é num dia normal. No dia de inversão térmica, o que eu tenho? Eu tenho o chão e esse frio aqui, ele passou, teve uma inversão. Olha o que aconteceu, ele veio aqui para baixo e o quente veio aqui para cima. O que vai acontecer? Essa poluição que eu produzi, ele vai se chocar com esse quente aqui e vai descer. O quente vai fazer uma barreira, ok? Não deixando ele subir. E aí ele tende a voltar. É o que acontece, por exemplo, em São Paulo, né? Em locais que tem muitas indústrias, você vai ver aquele céu cinza. Não é de chuva. É o quê? É muita poluição que não está conseguindo passar por essa camada de ar quente e aí ela está retornando. Então nós chamamos de inversão térmica porque houve uma inversão aí das camadas de ar frio com ar quente. Ok? Então o que nós precisamos aprender? Além de entender todos esses componentes, uma maior consciência. Uma maior consciência de quê? De menor liberação de gases poluentes, né? Um senso crítico maior para essa produção. Os países devem, né, assinar o tratado que antes era o protocolo de Kyoto, agora existe outro protocolo e alguns países não querem fazer com que diminuam o carbono que é emitido na atmosfera, causando o efeito estufa. Então, consciência. Valeu, pessoal.